Marcos capítulo de número 8, verso de número 22, nós vamos ler o texto. Aplica o teu coração nesta leitura. E na oração que iremos fazer depois da leitura, peça para o Espírito Santo abrir o teu entendimento. E também durante a oração, fala para o Senhor: Senhor, me ajude a viver esta palavra durante a minha semana. Diz assim: então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus chegou aonde? Em Betsaida. Guarda esse nome. Lhe trouxeram um cego, alguém que estava em trevas, alguém que não enxergava nada, né? E pediram para Jesus: Senhor, toque nele. O verso 23 diz: e Jesus, tomando o cego pela mão, veja que Jesus não toca nos olhos primeiro, Jesus toca nas mãos, levou-o para fora da aldeia, e então cuspiu nos olhos do homem, e impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: eu vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa. Para onde? E recomendando: não entre na aldeia. Betsaida não era a casa dele. Betsaida não era o ambiente dele. Betsaida não foi o lugar aonde Jesus o deixou, nem mesmo para realizar a cura. Toca nos olhos, Senhor. Jesus toca nas mãos e leva ele para onde? Para fora. Fecha os teus olhos, peça para Deus te levar para fora, peça para Deus abrir os teus olhos, peça para Jesus hoje curar a nossa cegueira espiritual, peça para Jesus hoje nos revelar a tua santa e gloriosa vontade. Pai, nós te demos graças e pedimos a revelação mais uma vez da tua palavra. Pai, nós queremos mergulhar de uma forma sobrenatural. Abra o nosso entendimento, tira-nos destas cadeias opressoras, os problemas que tentam nos afogar, as dificuldades e as lutas cotidianas que faz com que nós pisamos na mensagem, na palavra que é pregada, e cuja a tua palavra diz que o diabo vem e toma. Pai, que esta palavra, que nós não permitimos mais que ela venha a ser roubada do nosso coração, porque nós só vamos avançar, nós só vamos alcançar lugares altos em Ti, quando nós cumprimos o que a Tua palavra diz, que bem-aventurados são aqueles que pensam, que ruminam, que meditam na Tua palavra de dia e de noite, e estas pessoas são felizes. Estas pessoas são como árvores plantadas à beira de um riacho, que as folhas não murcham e há fruto no tempo certo. É assim que nós queremos ser, Pai, como árvores frutíferas na tua presença. Amém, Jesus. Diz comigo assim, igreja: eu não vou mais pisar na mensagem. Vocês entenderam? Porque a de domingo parece que foi pisada, que a gente não lembrava nenhum tema. Qual é o tema de hoje? Como? Mude a rota. Só que eu vou falar para vocês algo aqui, que o meu foco hoje não é o cego. Meu foco hoje não é falar a cura que Jesus realizou na vida deste homem. Meu foco aqui vai ser outro. É tentar descobrir juntamente com vocês o porquê Jesus não curou este cego dentro da cidade de Betsaida. Por que Jesus pegou este homem pelas mãos e levou para fora?
O que havia naquela cidade, Rogério, a qual Jesus não quis curar este homem naqueles arredores, daquele ambiente, daquele circuito? Porque o texto que nós lemos diz que Jesus pega o cego pelas mãos e leva-o para fora dos domínios da cidade de Betsaida. Tamara, me ajude. O que tinha naquele lugar que fez Jesus, antes de tocar nos olhos, Jesus nem tocou nos olhos, Jesus cuspiu nos olhos, que fez Jesus realizar a cura na vida daquele homem, em um outro ambiente, em um outro lugar. Eu gosto de ler a Bíblia com aplicativos, eu gosto de ler a Bíblia com alguns livros, porque ela me dá acesso a outros livros. E lendo Mateus capítulo de número 11, verso de número 21, Bruno e Kaique, eu consegui entender alguns motivos que fez Jesus tirar este homem para fora. Eu compreendi alguns motivos, Cíntia, que fez Jesus não fazer o milagre dentro daquela cidade e tirar o homem para uma aldeia, daquela aldeia para um outro lugar. Eu disse que eu consegui entender, Armando, porque o texto diz assim: ai de vocês que moram em Corazim, ai de vocês de Betes. Foi o texto que nós acabamos de ler. Porque se em Tiro e em Sidom tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam, se estão comigo, me ajuda a pregar, Jesus disse: ai de vocês, Corazim, e ai de vocês, Betsaida. Se os milagres que eu tivesse feito, que eu fiz em vocês, em Sidom, em Tiro, aquele povo teria se arrependido. A resposta está aí. O lugar que Jesus tira aquele homem era um lugar que havia presenciado muitos milagres. Era um lugar que havia presenciado muitos sinais. Quantos não querem sinais e milagre aqui? Todos nós queremos. Mas era um lugar, pastor Sulineudo, que não tinha a prática do arrependimento. Em Betsaida, o povo gostava muito de milagre, mas não gostavam de se arrepender. E Jesus toma este homem pelas mãos. Irmãos, tudo que está na Bíblia tem uma figura, tem uma interpretação, tem algo a nos ensinar. Quando Jesus tira aquele homem de Betsaida e leva ele para fora da aldeia, Ele está dizendo para aquele homem: olha, eu vou te tirar dessa geografia, eu vou te tirar deste caminho, eu vou mudar a tua rota, porque agora na luz, você não pode continuar ainda caminhando em trevas. Porque agora na luz, você não pode ainda continuar vivendo em um ambiente, em um lugar, onde o arrependimento não é praticado. Porque aonde não há arrependimento não há luz. Aonde não há arrependimento não há manifestação de Cristo. As trevas ainda prevalecem. Quem aqui já teve os seus olhos abertos por Jesus? Dá uma glória a Deus. Quem aqui já foi curado de toda a cegueira, de todas as trevas espirituais? Dá uma glória a Deus, só para me ver se você está entendendo o que Deus está falando. Então Jesus toma esse cego pelas mãos, leva-o para fora, Laís, e diz: depois que eu abrir os teus olhos, é necessário você mudar de rota.
É necessário você trilhar outros caminhos. É necessário você viver em outros ambientes. É necessário você viver uma novidade de vida. Não é mudar de esposa. Não é mudar de marido. Não é mudar de trabalho. É mudar a rota. É mudar o estilo de vida. É mudar alguns ambientes a qual você já não encaixa mais. Porque às vezes, Marcelo, estamos tão capenga dentro da igreja, tão velhinhos dentro da igreja, que não compreendemos que certos ambientes já não cabem mais a nossa presença. Mas só que ainda a gente, curados, vivemos como se ainda fôssemos cegos. A gente continua frequentando as mesmas mesas, a gente continua tendo as mesmas palavras escrotas, vocabulários baixos, continuamos frequentando ambientes de iniquidades, os mesmos pensamentos promíscuos, os mesmos pensamentos maldosos continuam operando dentro de nós. Mas um dia Jesus fez barro, um dia Jesus encostou as mãos, outro dia Jesus cuspiu e disse: o que você está vendo? E você disse: hoje eu estou vendo luz. Mas o ambiente que nós estamos vivendo é o mesmo ambiente de trevas. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. E Deus está dizendo para nós nesta noite: é hora de mudar de rota. Já passou do tempo de mudar de caminho, de largar alguns circuitos que você nasceu, se acostumou, cresceu vivendo, mas que não é mais tempo para você estar lá. Porque a gente nunca vai conseguir experimentar coisas novas de Deus vivendo em ambientes velhos. Você já viu alguém ter resultados novos fazendo as mesmas coisas sempre? O cristianismo também é assim. A vida com Deus também é assim. Não basta vir na igreja, precisa fazer diferente. A gente precisa mudar a rota, a gente precisa mudar o caminho, a gente precisa mudar o ambiente. Estou vendo que vocês hoje não queriam ouvir isso. Mas a gente ora tanto, pastora Nadir, falando: Deus, me faça experimentar uma sabedoria nova, um conhecimento novo. Mas você não muda a rota, você não acessa nada para que esse conhecimento e essa sabedoria venha sobre a tua vida. Você continua vivendo na rota antiga, no caminho antigo, dentro de um circuito antigo. Como é que esse novo, como é que esse conhecimento e essa sabedoria vai chegar até a tua vida? E aí a gente ora e fala: Senhor, me ajuda a viver algo novo, uma experiência nova. Mas a gente não acessa pessoas novas. A gente ainda está acostumado a acessar as mesmas pessoas que antes estavam conosco quando a gente era cego. Talvez o novo que você tanto pede para Deus está em um acesso que você ainda não teve coragem de entrar, de acessar. Provérbios capítulo 14, verso de número 12. O texto diz assim: há caminhos que ao ser humano parece muito direito, mas o fim dele, o fim do caminho é caminho de morte. O que Salomão está dizendo, Tamara? Que o caminho original que nós aprendemos a dar os passos, querendo ou não, vai te levar para a morte. Ou a gente muda de rota,
ou todo o nosso conhecimento será conhecimento de morte. Não estou falando morte só do corpo, não. Da alma, que é a pior, não. Até o corpo morrer, vai morrer no saúde, sonhos, esperança, paz, alegria. Você sabia que existe uma diferença entre ter alegria e ter fugiu a palavra, prazer. Paz você só tem em Cristo, alegria você só tem em Cristo. Mas quando você não muda de rota, você não consegue acessar a alegria, e aí você cai no prazer. Prazer, todo caminho tem. Qualquer escuridão você vai encontrar prazer. Agora a alegria só na nova rota, só no novo caminho, só em Jesus Cristo. Então em Mateus capítulo de número 11, verso de número 21, por exemplo, Jesus está denunciando a cidade de Betsaida. Por quê? Porque era uma cidade que gostava dos milagres, mas não gostavam de se arrepender. E Jesus, Letícia, denuncia mesmo. Ai de vocês, porque se o milagre que eu tivesse feito aqui nessa região, nessa redondeza, nessa geografia, o melhor, tivesse feito em Tiro e em Sidom, eles teriam se vestido de pano de saco, eles teriam colocado cinza na cabeça, eles teriam se arrependido dos seus pecados. Porque o arrependimento, igreja, ele é o acesso, ele é a chave que abre a porta para você começar a trilhar um novo caminho. Você nunca vai trilhar um caminho novo em Cristo Jesus sem antes passar pelo arrependimento. E aí ele diz: ai de vocês, Corazim, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom vou ser repetitivo, porque eu quero que você entenda, se eu tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que eles teriam se arrependido. Veja, que Jesus não consegue, Pedro, encontrar naquela cidade, onde tinha manifestação de cura, onde tinha manifestação de poder, porque o texto diz que lá ele curou, lá ele operou maravilhas e sinais. Jesus está dizendo: se eu tivesse feito aqui, vocês teriam feito o mais importante, eles teriam feito o mais importante, que era o quê? Se arrepender. Deixa eu falar algo que Deus está pulsando no meu espírito e eu preciso compartilhar com vocês. Não adianta a gente estar num ambiente onde tem manifestação do Espírito Santo, como aqui tem manifestação. Não adianta estar num ambiente onde há manifestação de cura, de poder de Deus, quando nós oramos, quando nós louvamos, quando nós pregamos a palavra de Deus, se nesse ambiente não houver arrependimento. Em Corazim, Betsaida, havia manifestação de poder. Deus operou milagres ali naquelas cidades, mas a denúncia de Jesus era: neste lugar não tem arrependimento. Eu não encontro ninguém dentro desse ambiente com o coração arrependido. Estão comigo? Sabe qual é o grande propósito desse lugar aqui? O grande propósito deste lugar aqui não é cura. Hoje eu estou sozinho, está todo mundo lá. Onde? Em Marte. Eu vou falar de novo, o grande propósito, Laércio, deste lugar não é cura. Se você vem aqui por causa de cura, procura uma curandeira. O grande propósito deste lugar não são os atos proféticos que nós fazemos. O grande propósito dessas portas estarem abertas, como o pastor Chulineudo disse aqui, da importância, não é ter neste lugar pastores curandeiros, pastores que oram e pessoas saiam andando, pessoas saiam pulando no Espírito. Não, este lugar não é este lugar, não é o propósito de Deus neste lugar. Em primeiro lugar, o propósito de Deus primeiro neste lugar é que este lugar seja um lugar aonde as pessoas venham ter arrependimento.
Arrependimento. Eu vou falar até você entender este negócio. Arrependimento. A igreja existe para que nós venhamos acessar em Cristo Jesus. Arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Mais uma vez, arrependimento. Mais uma vez, arrependimento. Pastor, você é chato, sou. Não quero chegar diante de Deus e Deus falar assim: você tinha a oportunidade de falar e não falou. Ficou cozinhando. A palavra arrependimento no grego, eu não sei nada de grego nem de hebraico, você sabe muito bem disso, é tudo no Google, é tudo no chat. Metanoia, diga metanoia. Fácil, né? Você já ouviu isso também um monte de vezes. Metanoia, o que é metanoia? A palavra meta quer dizer mudança. Noia, mente. Meta, noia. Então, forma uma frase: mudança de mente. Isso é arrependimento. Mudança de mente. Mudança de comportamento. Mudança de direção. Isso é arrependimento. Isso é metanoia. Mudança de atitude. Não existe evangelho sem mudança de mente. Não existe evangelho sem mudança de comportamento. Não existe evangelho sem mudança de atitude. Não existe, André. Jesus está dizendo que eu vou te levar para fora deste ambiente. Eu vou tirar você para fora deste ambiente, porque eu quero que você entenda que as pessoas deste lugar, elas não se arrependem. As pessoas deste lugar, elas não mudam o seu comportamento. As pessoas deste ambiente, elas viram milagres, elas gostam de milagre, ela gosta de profetadas, elas gostam de mandigas gospel, ela gosta de macumbinha de crente, mas elas não gostam de se arrepender. Então, cego, eu vou tirar vocês desse ambiente, vou mudar a rota sua, porque quando eu abrir os teus olhos, eu quero que você entenda que aquele lugar não é lugar para você ficar. Pastor Maurício, todo milagre que Deus fez na tua vida, porque eu sei que fez, tem um único propósito. Pergunta o quê? Mais alto. Gerar em você um arrependimento. Gerar em você um movimento para a direção certa. Sabe o avião que vem pousando? Aí de repente vem um carro passando no meio, em frente do avião. O que ele faz? Ele segue o mesmo caminho? Ele não segue o mesmo caminho. Ele muda de direção. Ele muda de direção. Rogério, todo milagre que Deus fez na tua vida, na tua família, a esperança de Jesus é que eu e você venhamos mudar de direção. É que a gente venha mudar o curso, o rumo da nossa vida. O milagre tem um propósito. O milagre não é para você falar, meu Deus, como eu sou importante. O milagre é para você cair em si e falar, neste caminho, nesta via, nesta rota, nesse circuito, eu não posso viver mais. Tem propósito. Aonde tem milagres, precisa ter arrependimento. Pastor, e aí? Não. Deus nos trouxe aqui para dizer exatamente isso. É tempo de deixar certos ambientes. É tempo de deixar certas conversas. É tempo de deixar vocês que se batizaram, que tiveram os seus olhos abertos, certas conversas, certas mesas, certos ambientes, certos lugares que não te cabem mais. Não dá. Ou vocês acharam que ia tomar só um banho? Não, é vida nova. Cristianismo é novidade de vida, é vida nova.
Então, quando nós lemos em Marcos 8, Jesus tomando o cego pelas mãos e levando para fora da cidade de Betsaida, isso não quer dizer que Jesus não tinha poder para operar milagre dentro da cidade. Jesus poderia curar aquele cego, vocês estão entendendo? Ele poderia curar, Gabi, aquele cego dentro da cidade de Betsaida. E por que ele não curou? Porque ele já havia curado, porque ele falou: ai de vocês, se os milagres eu tivesse feito aqui, tivesse feito lá, eles teriam se arrependido. Jesus não curou porque quando ele abriu os olhos daquele cego, era uma mensagem do céu dizendo para ele assim: olha, eu curei você de uma cegueira, mas não permaneça numa pior. Eu abri os teus olhos para ver a luz do dia, mas não continue no ambiente aonde os teus olhos para ver a luz do mundo que está no trono de Deus, venham ser fechados. Você não pode ficar neste ambiente. Você precisa sair de Betsaida, vai para a tua casa, para a tua família, toma uma rota nova, mas não volte para aquele lugar. Não volte para aquele lugar. Eu sei que numa multidão de pessoas que está aqui ouvindo esta mensagem, algumas Deus está abrindo os olhos espirituais. De algumas Deus está mostrando o que você precisa mudar, a direção que você não pode mais estar ingressando, acessando, tendo acesso. Deus está abrindo, mudando rotas, mudando ambientes, tirando pessoas de circuitos de pecado que ela estava vivendo e dizendo: não, aí não é lugar para você mais, não permaneça cego. Não! Aí tem gente que diz assim: mas eu nasci assim, pode falar? Vou morrer assim, porque aprendi com manhinha que tem que ser assim, eu aprendi com o painho que tem que ser assim, eu fui batizado naquele lugar e tem que ser assim, eu conheci e eu vi que tudo é bom, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso e tem que ser assim, e eu não vou mudar, pastor. Olha o que Deus manda te dizer nesta noite: você não é discípulo de Gabriela, você é discípulo de Jesus. Quando você conhece a verdade te liberta. Quando Jesus toca nos teus olhos, os olhos são abertos. Para, você não é discípulo de Gabriela. Se você é esse tipo de pessoa que diz: eu nasci assim, vou morrer assim, você é um tolo. Algumas pessoas diziam para mim assim: Priscila, diziam na minha cara, tá? Não é fácil ouvir essas coisas não. Eu nasci nesse bairro aqui, tá? Amigos aqui. E depois que eu me converti, não estou falando de aceitar, de levantar a mão e citar Jesus não. Depois que eu me converti, que eu deixei de caminhar, conversão, tá? Conversão, porque na mente, às vezes, religiosa, é levantar a mão, aceitar Jesus, pega o telefone, o nome, não, para com isso. É só um passinho para você entender, ouvir a palavra e falar: conversão, estou indo numa direção, ali tem um abismo, eu vou tomar uma outra rota. Depois que eu tomei uma outra rota na minha vida, eu cansei de pessoas chegar para mim e dizer assim: você mudou demais. Você não é mais o mesmo, não. Irmãos, isso me deixava chateado. Pedro nunca mais ficava triste, falando: ai Deus, e agora? Eu estou meio chato, eu perdi amigos, ninguém me chama para jogar mais bola, ninguém me chama mais para nada. E alguns que eram muito conhecidos falavam assim: você está com um rei na barriga. Sabia? Os irmãos, depois que você virou crente, você é santo demais. Não é porque que eu não cumprimentava, é que tinha algumas mesas que já não me cabia mais. Tinha alguns papos que não dava para mim ficar mais ouvindo. E aí, como eu não participava de algumas mesas, como eu não participava de algumas conversas,
como eu não participava de algumas práticas antigas, eles falavam: você mudou, você não é mais o mesmo, Mauro. E eu disse que isso me deixava angustiado, mas depois eu fiquei feliz. Por quê, pastor? Ser rejeitado? Não, porque eu entendi que eu estou em movimento. Eu entendi que eu não estou parado, estacionado ou andando na mesma direção que todo mundo está. Eu entendi que eu estou em movimento, indo para uma direção contrária que eles estão indo. E não adianta eles querer me ver amanhã no ambiente que eu estou hoje, porque eles também não vão me encontrar. Eu vou estar em outro ambiente, andando ainda mais, evoluindo ainda mais, porque eu entendi que enquanto eu estou em movimento, o trono de Deus também está em movimento em meu favor. Então entenda, se você avançar em Deus, Deus ele não muda de lugar, mas ele acompanha. Ninguém entendeu nada. Quando você avança em Deus, a glória de Deus te acompanha. Aí você passa a andar de glória em glória, de vitória em vitória, de mudança em transformação. Daqui a pouco, Gabi, a gente está rodando no Espírito, cheio de unção, todo mundo olhando e falando: mas não era aquela que estava ali bebendo, fumando narguile, vivendo no meio, passando vergonha no meio dos outros. Porque, irmão, se tem uma coisa que crente passa vergonha, é quando ele se converte e continua sentando nas mesmas mesas. Porque quando você levanta, quer avançar, acorda pela manhã. Quer mudar de rota, acorda pela manhã e diz assim: eu tenho um pedido de perdão a pedir. Porque normalmente a gente não acorda pensando nisso. Hoje eu tenho algo a confessar para Jesus. Hoje eu tenho algo em mim a ser jogado fora. Isso quer dizer que nós estamos tomando uma nova rota. A gente está tomando um novo caminho. Eu sou pastor, mas pelo amor de Deus, não olhem para mim como se eu fosse um santo. Eu ainda sou de barro, eu ainda sou quebrável, eu ainda estou na mão do oleiro, e este oleiro está trabalhando todos os dias para que eu possa ser um vaso melhor todos os dias. Todos os dias. E aí, Marcelo, as pessoas olham para você e dizem: o Marcelo é diferente. Claro, o Marcelo está em movimento. Nossa, Verônica, como você está um nojo. Claro, você está em movimento. Você não está mais na direção, você está em outra. Você deu um quebrão. Você entendeu que ali só tinha abismo, que ali só tinha trevas. Você entendeu que um dia Jesus te tirou pelas mãos e te levou para um outro ambiente e disse: não entra mais lá. Eu estou curando você, eu estou abrindo os teus olhos, eu estou trazendo luz para a tua vida. Tem um texto aqui que é importante. Estão comigo ainda? Então vamos ler Mateus 13. Mateus 13, 54. Nós vamos ler 4 versículos só. Eu sei que vocês amam ler a Bíblia. E diz assim, é importante, eu disse: e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Verso 55. Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde vem tudo isso? E escandalizavam por causa dele. Jesus, porém, disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua própria casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles.
Esse texto mostra que algumas pessoas se espantavam com Jesus. Estão comigo? Tia Rita, algumas pessoas vão se espantar com a senhora. Meu irmão, algumas pessoas vão se espantar com o seu modo de vida. Algumas pessoas, Joaquim, vai se espantar com uma pessoa, com um marido, com um homem que você está se tornando em Cristo Jesus. Pastor, por que vão se espantar? É simples. Porque, Kaique, as pessoas costumam olhar para nós com a ótica do ontem. Armando, eles olham para você ontem, hoje, olhando para o teu passado. E aí eles se recusam em ver o que você é no presente. Meu Deus. Eles vão se espantar. Porque eles não conseguem, pastora Solenilda, olhar para a senhora e para a sua família a partir de Cristo. Eles se recusam a olhar para nós a partir de Deus. E não é porque eles são cegos. Porque tem outra coisa envolvida aí. Gabi, eles olhavam para Jesus e se escandalizavam, porque viam em Jesus alguém extremamente diferente. Extremamente diferente, André. Eles diziam, mas não é o filhinho do carpinteiro? Não é o filho do Zezinho? Não é o filho da irmã Maria? Ah, os irmãos não é o Simão, o Judas, o Tiago e o José? Ah, mas é o Jesus, o diferentão? As irmãs dele não são aquelas que estão todas descabeladas aqui entre nós na rua, fazendo bagunça? Como é que ele pode ser tão diferente assim? Como é que ele pode ter todas essas qualidades assim? Como ele pode fazer todas as coisas assim? Algumas pessoas vão insistir em olhar para você, igreja, e continuar vendo em você quem você era antes, não quem você é hoje, porque eles vão ter uma vergonha de olhar para você hoje e olhar para eles hoje e ver que você hoje está muito além deles hoje. É um tapa na cara deles. Fala como a Verônica evoluiu, mas ela mudou a rota. É uma vergonha olhar para o Josué e falar como a família dele evoluiu, sem eles assumirem que você está diferente, porque tomou uma rota diferente. Eles estão tomando um tapa na orelha e eles não assumem isso. A sua evolução e o seu crescimento é uma afronta para quem não faz nada. É uma afronta para quem continua andando na mesma rota, visitando os mesmos ambientes e os mesmos caminhos, porque neles não há frutificação, neles não há vida, não há resultado. E quando ele olha para você e diz, mas não é o filho da dona Arlinda, não é a filha da dona Cida, mas não é. Letícia, a sua evolução denuncia o fracasso dos haters. Só eu estou sentindo isso aqui. A nossa evolução denuncia o fracasso dos inimigos. Aí hoje eles chegam, né? E eles falam assim, o que você vai fazer naquela igreja? Vai dar dinheiro para o pastor? Que nunca ouviu isso? O que você vai fazer naquela igreja? O que tem naquele lugar? Para ser enganado por eles? Você não precisa de Jesus dentro da igreja. Você pode ter Jesus dentro da tua casa. Mas você vê que aquele que tem Jesus dentro de casa não evolui, não cresce.
não muda de rota, continua vivendo no mesmo. Mas o fato é que eles não querem, na verdade, não é que você não venha na igreja, eles não querem que você mude de rota. Eles não querem que você mude de vida. Eles não querem que você evolua. Eles não querem que você transforme a tua vida toda cheia de espinho em um jardim florido de Deus, porque é uma afronta para eles que não tem coragem de mudar o circuito de vida e fica dentro de um ambiente, de uma bolha, aonde é uma vida desgraçada, mentirosa, enganosa. Mateus 13, eles se escandalizavam de Jesus. Irmãos, você precisa se escandalizar de quem faz coisa boa, de quem está crescendo. Está pronto para ouvir isso, Kaique? Não é a palavra costumeira não, mas eu olho para você aqui hoje prestando atenção nesta palavra e tem algo falando, remoendo dentro de você. Deus está falando para você que muita gente que está muito próximo de você vai se escandalizar a partir do momento em que você mudar a rota da tua vida. A partir do momento em que você decidir, eu não fico mais nesse ambiente, eu não sento mais nessa roda e eu também não participo desta conversa. Deus vai te dizer nesta noite, filho, que muita gente vai se escandalizar aonde você vai chegar, mas eles vão olhar e vão dizer para você, mas não é o filho daquela mulher, não é o filho daquele ali, não é aquele que passava dificuldade, não é aquele que... Não, é que você mudou de rota, é que você mudou de caminho, é que você saiu da bolha, é que você acordou para a vida. Recebe isso na tua alma. Vão se escandalizar com o teu sucesso, pastor. Vão se escandalizar com a tua família, irmã Silvana. Vão se escandalizar. O que Paulo está ensinando à igreja de Coríntios é o quê? Para que se tornar uma massa nova, o fermento velho precisa ser lançado fora. E não é Deus que vai lançar, é você. Sabe por que tem muita gente que prefere ir no tarô? Tem muita gente que prefere consultar a cartomante, porque lá você não precisa mudar de rota. Lá você pode ir porque o diabo vai te ter no final mesmo. Segue o teu caminho. Só que o cristianismo é diferente. Quando você vem para Cristo, a primeira coisa que Ele faz para você e para mim é muda a rota. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai chegar lá se não for por mim. Tem uma rota nova, tem um caminho novo. Para que uma vida, Manu, sofra uma transformação, será preciso lançar o fermento velho fora. Joga fora o antigo modo de viver, o antigo modo de pensar, o ambiente costumeiro da sua vida, a doutrina velha de vida, a doutrina, aquilo que você foi ensinado a viver desde pequenininho. Lança fora, joga fora, porque a parte B desse versículo diz o quê? Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Sabe o que isso quer dizer? Priscila não, oi Tamara, que através do sacrifício de Jesus, a morte de Jesus na cruz do Calvário, nos deu acesso a um novo caminho. Você só continua no mesmo caminho se você quiser, nas mesmas práticas se você quiser. O próprio Deus adicionou uma rota nova. Isso é lindo, não é? Então em Jesus nós temos um novo caminho, em Jesus nós temos uma nova rota, e esta rota tem um endereço. Pergunta qual? Vida eterna. Mas antes de chegar na vida eterna, tem mais coisa. Tem vida e vida com abundância, vida e vida com qualidade, vida em liberdade. Será que você pode aplaudir Jesus por esta palavra? No versículo 9 do capítulo 5, a banda pode vir, mas olha para mim.
Paulo vai dizer à igreja que o fermento velho precisava ser lançado fora, sim ou não? Só que o verso 9, olha o que ele diz, olha para mim aqui na tela, ó. Na outra carta que já escrevi a vocês, eu disse que vocês não poderiam se associar, não se associassem com os impuros. Verso 10, presta atenção nisso, hein? Importante para a gente ir embora. E aí Paulo diz assim, só que eu me refiro, não propriamente com os impuros deste mundo. Deus não está falando para você se desviar dos impuros deste mundo. Aí agora eu sou santo, e com você nem bom dia. Não, não é isso. Ele diz aos avarentos, ladrões, idólatras, pois nesse caso teriam que sair do mundo, ó. Porque está assim. Aí o verso 11, ele diz assim, presta atenção por favor. Mas agora eu escrevo a vocês que não se associem com alguém que se diz irmão. Diz o quê? Aquele camarada, sabe, que fala eu me converti. Sabe aquele camarada que diz eu me converti, mas continua andando no mesmo caminho? Aqui não tem. Mas Paulo está dizendo avarento, idólatra, maldizante, bêbado, ladrão, nem mesmo coma com alguém. Peguei pesado? Eu não, mas Paulo pegou. Depois que você leu esse texto, você tem que entender que certas mesas não cabem mais você. Vocês concordam comigo? Deus está falando com alguém aqui? Depois que eu li esses textos, os meus olhos foram abertos. Eu não estou mais em trevas. Porque, irmã Silvana, tem mesa que não cabe mais a senhora. Cíntia, tem ambientes e conversas que não cabem mais você. Gerson, tem certos vocabulários que não é mais para dar na tua boca. Eu não estou apontando ninguém, estou usando o nome só para falar. Lugares que são tomados de imoralidade, opa, peraí, não. Sentei num ambiente onde há palavras de maledicência, palavrões, vício e outras coisas mais. Foi o que Paulo falou, não. Este lugar não é para você, mude a rota. Se converta. Esse ambiente não pode ser mais acessado por você, seja na tua empresa, seja na igreja, seja no cafezinho com os amigos ou com algum irmão. Porque você é massa nova. Se você é massa nova, o fermento velho você já lançou fora. Pastor, mas aonde eu vou para o céu agora? Não, você precisa acessar ambientes espirituais. Você precisa acessar atmosferas espirituais, aonde a manifestação de Deus, do Espírito, da glória, ambientes assim precisam ser acessados a partir de agora. Sabe qual é a minha oração, irmã Fátima? Não é que a senhora saia daqui curada da pressão alta, é que Deus abra a nossa visão espiritual antes de fazer qualquer remendo em nós. Eu não estou orando para Deus abrir porta de emprego para ninguém ultimamente, pastor, não estou. Eu estou orando para Deus fazer uma obra no externo da igreja, no interno da igreja, por dentro da igreja, a ponto de eu olhar e entender que eu não posso mais frequentar alguns ambientes a qual Deus não quer que eu esteja. Tomou o cego pela mão e levou para fora e disse: não entra mais lá, aquele lugar vai te levar de novo para as trevas, diz o Senhor.
o Espírito Santo está dizendo para a igreja: é tempo de acessar novos ambientes, é tempo de acessar novos lugares, é tempo de abandonar alguns hábitos, é tempo de abandonar algumas conversas, alguns velhos pensamentos e acessar ambientes espirituais em Cristo Jesus. Quantos estão entendendo esta noite? É o Espírito Santo que está dizendo para nós hoje, família Migração: eu quero ver a minha igreja com um espírito de arrependimento. Eu quero ver a minha igreja com um espírito de arrependimento. Eu quero ver a minha igreja longe de mesas ilícitas. Eu quero ver a minha igreja distante de negócios ilícitos. Eu quero ver a minha igreja longe de palavras imorais. Ei, você sabe o que é um site? Site é um lugar. Site quer dizer sítio. E é por isso que tem endereço. E Deus está dizendo para a pessoa daqui: pare de acessar certos endereços que ninguém está vendo, mas eu estou vendo, diz o Senhor. Pare de acessar. É tempo de novas pessoas, é tempo de novos relacionamentos. Deus está dizendo para a gente aqui nesta noite: é tempo de novos relacionamentos, é tempo de novos relacionamentos, novos ambientes, novos lugares aonde Deus está sendo louvado. Apocalipse 21 diz que não haverá mais choro. Sim ou não? Sim ou não? Por que você ainda insiste em acessar ambientes que te traz choro? Apocalipse 21 diz, Tabata, que não haverá mais morte. O lugar que nós estamos caminhando, a rota que nós estamos indo, Evangelista Rogério, diz que não haverá mais morte. Só que a gente ainda está insistindo em participar de ambientes que está gerando morte. Morte na nossa família, morte na nossa espiritualidade, morte nos nossos negócios, morte no nosso ministério. O porquê você está indo para um lugar que Deus te chamou para ir para um lugar e você está indo para outro? Muda a rota. Eu não sei quantas pessoas Deus está falando hoje, mas Deus está falando comigo: mude a rota, Mauro, mude o caminho, sai desse circuito maligno que você está vivendo e mude o caminho. Não dá para estacionar, não dá para parar. Dá, presbítero? Que palavra a senhora trouxe quarta-feira aqui? Como eu ruminei, como me ajudou nessa palavra? Porque às vezes a gente fica que nem a geração de Josué. Pergunta como? A geração que fica assim, ó. Dentro de um circuito, dando volta em volta em volta, 40 anos em volta de uma montanha e nada muda. Sabe por quê? Porque saíram da rota. Desejaram sair da rota. Enquanto estava comendo enquanto estava comendo maná na mão de Deus, tomando água da rocha, eles falaram: como eu queria mudar a rota, como eu queria voltar para o Egito e comer cebola, pepino. Ei, mude a rota, não para o Egito, mas permaneça na direção da terra prometida, porque você não é essa geração que fica no deserto sem ter história, esperando a morte chegar, que nem diz o Raul Seixas. Você é a geração que vai em diante, seguindo o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Você não é escravo, você é filho de Deus. Você é filho. Mude a rota. Se ponha de pé. Se você estiver com a Bíblia, abraça a sua Bíblia. Se ponha de pé abraçado na tua Bíblia. E olha aqui para mim com o olho aberto e abraçado na tua Bíblia. E não é praga.
Não é prego que eu vou te lançar, mas eu vou orar essa semana, Roberto, para que Deus venha trazer uma perturbação para você. Pastor, crê em Deus Pai. Não é. Eu vou orar nesta noite para que esta voz rouca, aguda, chata do teu pastor fique no teu ouvido te perturbando a semana inteira. A semana inteira. Todas as vezes que você tentar acessar algo proibido, todas as vezes que você tentar não ficar no caminho, sair da verdade, eu vou te perturbar. Minha voz vai te perturbar. Você não vai ter paz para dormir, não vai ter paz para comer, não vai ter paz para viver. Vai ser uma semana de terror se você não pegar a rota que é Jesus Cristo.